Sejam muito bem-vindos a mais um Under Jumper Live. Essa noite eu estou aqui como uma ilha, cercado de éberes. Temos aqui meu professor, mestre, chefe, Heber Carlos de Campos, que foi meu professor no meu primeiro ano de seminário. Eu não vou falar o ano porque essas coisas tornam-se muito reveladoras, é melhor não. E também com Heber Carlos de Campos Júnior, o filho, que foi meu aluno na área de teologia bíblica, há alguns anos atrás também. Como os dois estão com mais cabelo branco do que eu, vamos evitar toda essa questão de ano tal ou ano tal, tá bom? Mas é uma alegria muito grande receber dois grandes amigos, irmãos, e há um sentido praticamente de família, não só a família de Deus, mas um afeto íntimo, como família de Deus, como irmãos em Cristo. E eu enxergo aqui o meu chefe, eternamente chefe, como um pai que guiou em muitos caminhos, e isso é uma alegria muito grande. E agora ele está praticamente numa nova profissão, que é a profissão de youtuber, porque ele gravou o Under Jumper Live segunda passada e agora estamos aqui de novo, sequência. Isso aí é youtuber na raiz, né? Uma alegria muito grande. Deem aí, queridos, o seu boa noite para a nossa audiência. Boa noite a todos. É uma alegria para mim, certamente para os meus colegas, me dirigir a vocês. E nós vamos falar muita coisa hoje, mais de experiência, mais de história do que propriamente do conteúdo da teologia. Então, será um prazer partilhar com vocês essas coisas. Para mim também é uma alegria, como já foi mencionado por você, Mauro, de estar aqui com meu pai, e também foi meu professor de sistemática, e com o meu professor de teologia bíblica, não é? E hoje fazemos parte da mesma escola. Então, para mim é uma alegria. Espero que essa live seja útil, edificante ao povo de Deus que nos acompanha. Muito bom, muito bom. E a você que nos assiste, muito obrigado pela audiência, por estar conosco, por acompanhar o nosso canal. E aqui vem o primeiro pedido da noite. Por favor, inscreva-se no nosso canal. Ela é importante, a sua inscrição ela é importante, porque ela posiciona o material que a gente coloca aqui no canal e mais pessoas podem ver, ouvir o que a gente está aqui trabalhando, a mensagem que nós temos a transmitir. Então, inscreva-se no canal, clica no sininho para você receber os updates, deixa o seu comentário, dá o like no vídeo, todo esse ritual aí importante na vida do YouTube, tá bom? E para que você possa também aproveitar os conteúdos que a gente tem na área da teologia, através do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Under Jumper, você pode ir no nosso site, cpaj.mackenzie.br, e você pode conhecer, por exemplo, a Fides Reformata. A Fides Reformata tem 25 anos de publicação de artigos acadêmicos, resenhas de livros, muito material que você pode aproveitar totalmente gratuito. Você pode baixar em diferentes formatos no seu computador, no seu tablet e até no seu celular, e ler artigos importantes escritos pelos nossos convidados da live dessa noite, e muitos outros irmãos pastores que ao longo dos anos contribuíram com a nossa revista. Então vai lá e aproveita a nossa Fides Reformata, tá bom? E sem mais delongas, apresento para vocês o nosso processo seletivo, que está aberto nesse momento no mesmo site, cpaj.mackenzie.br, e você pode conhecer os cursos que estão recebendo alunos para o ano que vem, que são o nosso RMI, Revitalização e Multiplicação de Igrejas, o nosso mestrado em divindade, é o Magister Divinitatis, e o nosso doutorado em ministério. Vá no nosso site depois da live e conheça aí os nossos programas. Quem sabe ano que vem você não é um
aluno do Dr. Eber 1 ou do Dr. Eber 2, tá bom? E caminhando então agora para as nossas perguntas dentro do nosso tema, o que é ser reformado? É uma pergunta, é uma questão que aparece frequentemente, uma vez que há um crescimento da percepção da fé conforme compreendida na teologia reformada no Brasil e no mundo. E aí, então, esse tema se torna importante para muita gente que nessa noite vai ter a oportunidade de nos ouvir e entender um pouquinho do percurso histórico e da realidade da questão da fé reformada aqui no nosso país e em outros lugares. Então, vem aí a primeira pergunta. Existe uma diferença de status, né, do conhecimento da teologia reformada no Brasil há 40 anos atrás e agora? Se sim, se existe essa diferença, qual é a diferença? E quem pode responder melhor essa pergunta, obviamente, é quem já estava dando aula 40 anos atrás, não é? Ou pelo menos começando, vai, que é o nosso reverendo Eber. Ok. Eu formei-me no seminário em 73. Àquela altura, pouco se falava sobre teologia reformada. Aliás, era uma terminologia não usada. Quem usava, às vezes, é o meu professor de sistemática, mas muito pouco. Então, a gente não tinha uma noção dessa terminologia que cresceu há pouco tempo atrás, né? Então, a Igreja Presbiteriana sempre foi formalmente reformada, mas este assunto de fé reformada não foi enfatizado, ou não era, nesse período que o Dr. Mauro perguntou, 40 anos atrás. Eu era pastor em Acesita, no Vale do Aço, meu primeiro pastorado, lá onde nasceu o meu filho, lá nas terras do, como é que chama? Timóteo. Naquela época, caiu nas minhas mãos um livrinho que em português chamava Os 5 Pontos do Calvinismo. Nossa, eu fiquei muito animado em ler aquilo. Eu traduzi para mim aquele livrinho e eu comecei a pregar aquilo que todos os reformados começam dizendo. O que é reformado? 5 pontos do calvinismo. Então, só para entender aqui, chefe, só para entender, já era o seu primeiro ministério, já era formado no seminário, mas essa ainda não era uma ênfase, é isso? Não, não era. Não era ênfase. Eu não posso dizer, para não fazer injustiça aos meus professores, que nunca se falava em calvinismo. Sim, mas assim, a ênfase não era essa. Tem outras coisas históricas que eu não posso entrar agora, que o tempo não me permite, mas de 74 a 77, que foi meu primeiro ministério, ali eu fiquei lendo aquele troço, comecei a pregar. Eu lembro que eu fui a Valadares, governador Valadares, e dei umas palestras numa igreja, lá na primeira igreja, em outras igrejas. O pessoal ficou encantado porque nunca tinha ouvido falar daquilo. E eu era um reformado de 5 pontos. Olha só. Não era muita coisa que eu sabia até então. Deixa eu falar uma segunda coisa para não me delongar. No meu segundo ministério, eu fui pastorear Itanhaém, no litoral de São Paulo. E eu recebi um livro de um colega meu, a indicação de um livro. Esse colega hoje está muito mal no hospital, lutando entre a vida e morte. Eu faço meu tributo a ele nesta hora. Chamava-se Reverendo Luiz Ricardo Monteiro da Cruz. Ele está gravemente enfermo. Eu espero que Deus o faça sobreviver. Ele falou, olha, Eber, eu tenho um livrinho que é joia para nós, porque nós somos contemporâneos, ainda que ele fosse bem mais novo que eu. E ele disse, e eu falei, que livro é? Deus é Soberano, do Arthur Pink.
E eu sei que eu adquiri. Ou eu não me lembro se ele foi que me deu um exemplar, mas eu li, eu fiquei encantado. Minha fé reformada passou dos 5 pontos. E ficou muito mais legal. Aí depois eu fui aprendendo mais e mais e mais. E hoje eu sou um apaixonado pela fé reformada, que você vai ver no decorrer da nossa entrevista, que ela abarca muito mais do que os primeiros 5 pontos do calvinismo. E é interessante observar, né? Eu, quando entrei no seminário com esse digno professor para estudar teologia sistemática, a literatura evangélica era mínima no Brasil. E reformada era zero. Reformada era zero. Está citando aí os livros ali que estavam começando, né? O que você lembra dessa época, Heber Júnior? Então, Mauro... Você corria no corredor da igreja, né? É lógico. O que eu vou dizer é que, assim, às vezes as pessoas, elas têm a impressão de que a literatura existe há muito tempo, mas quando a gente se lembra que a Calvino aparece, Institutas aparece pela primeira vez em português em 1985, Berkhof, a Teologia Sistemática de Berkhof, em 1990, gente como Abraham Kuyper aparece só em 2002, e por aí vai. A gente percebe assim quão pouca literatura que depois se tornou tão influente no nosso meio é recente, não é? Então, a gente tem que lembrar que houve sim uma mudança de conhecimento e como a pergunta pede para a gente citar fatores, o crescimento da literatura é impressionante. Né? A gente não tinha literatura, mesmo eu que fiz seminário na década de 90, eu lembro que alguns livros eram coisas raras, assim. Eu lembro de editoras que, se eu citar hoje, os jovens nunca ouviram falar, mas que na minha época eram editoras conhecidas e que tinham livros porque não tinha muita opção. Então, o crescimento da literatura é um fator que eu creio que contribuiu muito para esse expandir da teologia reformada. Eu creio também que a gente poderia fazer menção, Mauro, de algo que você e meu pai participaram bastante, e eu também mais recentemente, que é o número de conferências que cresceu, né, ao redor do nosso país. É um negócio assim, a gente passou a ter conferências, algumas começaram pequenininha, outras e foram crescendo, aí depois começou a pipocar aqui. Você conhece bem a história de várias igrejas que começaram o encontro da fé reformada, né, Mauro? Então, vários foram os fatores, além das escolas, e a nossa escola, eu acho que teve o privilégio de fazer parte dessa difusão da teologia reformada no nosso país. No tempo que eu era professor do Mauro, lá em Goiânia, só tinha Berkhof em inglês. O Mauro era privilegiado porque ele já lia bem inglês naquela altura. Mas a turminha, os colegas dele não tinham acesso. Inglês e espanhol, né, chefe? Os colegas, mas espanhol já estava... Espanhol estava começando ainda. Olha só. E era uma raridade. A gente tem que dar graças hoje pelo que nós temos. Aqueles pastores nossos, vou chegar bem pertinho, assim, aqueles pastores nossos que não sabem bem reformado, não sabem bem sobre fé reformada, é porque são malandros, porque hoje tem muita literatura. Naquela época a gente tinha que correr atrás e não tinha nada. O senhor falou pertinho para ser segredo, né, chefe? Ninguém ouviu. Bem segredo. Só está entre nós três aqui. Tá certo. De fato, né, da época que eu estudei, ok, vou falar o ano, eu entrei no seminário em 1985 e daquela época para cá é surpreendente, né, o volume de literatura, o número de escolas, o interesse que cresceu junto com a difusão nas últimas, uma década e meia, para até 2, né? Da questão das mídias, né? Não falo só de mídias sociais per se, que agora é o ponto, mas da comunicação via internet, né? Quando eu estudei no seminário, não se falava em e-mail, não tinha isso, né? Não tinha computador. Não tinha computador. A minha exegese de grego e hebraico era na mão, tudo na mão. Muito bom, gente. É bom ouvir um pouquinho da história. É bom a geração mais nova lembrar e saber, né, que
a fé reformada, ainda que seja de 500 anos atrás, o seu grande início, impacto e conteúdo, no Brasil, a maneira como ela apareceu e se difundiu não é um negócio tão antigo, né, quanto a própria reforma, né? Mauro, falando do agora, não é? É impressionante como essa fé reformada tem expandido, tem atingido tradições que jamais imaginariam estar envolvidas com fé reformada. Isso. Tradições que hoje abraçam com alegria. E além de certas denominações, há indivíduos de tantas outras denominações que eram profundamente arminianas, quando não pelagianas, que pessoas que têm os olhos abertos, pessoas que agora amam isto e fazem toda a força para conhecer mais. Eles frequentam as preleções nossas, eles ouvem os sermões nossos, dos reformados, eles fazem mais do que muitos de nossa igreja fazem. Eles amam de coração. E Mauro, eu está acho se espalhando pelo Brasil. Interessante a gente também mencionar aos nossos ouvintes que as diferentes áreas do saber teológico também foram bastante afetadas, não é? Em tempos mais recentes. Por exemplo, eu fui seu aluno na área de teologia bíblica, Mauro. E você lembra, você falava de Gerhardus Voss, mas não tinha Gerhardus Voss quando eu estudei contigo. Tinha o começo do Van Groningen, mas era a única coisa. Depois dele chegou muita coisa. Hoje as pessoas têm vários, né? Começaram a ler Palmer Robertson, começaram a ler Greg Beale, começaram a ler vários outros representantes da teologia bíblica reformada, pregação cristocêntrica, esse tipo de conversa. A gente não tinha isso lá atrás, quando o pai estava descobrindo, e mesmo quando eu estudei, estava começando isso. Isso era ainda bastante singelo, né? Eu lembro, por exemplo, Mauro, quando eu descobri aquele livrinho que é o mais famoso do Graham Goldsworthy, que é o Evangelho e o Reino. Eu tinha ele livro de bolso, tamanho de bolso, né? E ele ensina uma mini teologia bíblica em 100 e poucas páginas, e aquilo eu li no primeiro ministério meu, eu falei, uau, que bacana, quer dizer, estava somando ao que eu tinha aprendido no seminário e estava dando uma visão nova, porque ainda não era bem difundido, não é? É verdade. Muito bom, mas vamos caminhar, né, gente? Senão a gente fica na primeira pergunta até o fim do programa. Vamos lá. Quais os pontos da teologia sistemática reformada têm sido mais surpreendente aos ouvintes ao longo dos seus ministérios? Quando você fala sobre teologia reformada e alguém fala, como a expressão já foi usada aqui, uau, que negócio impressionante, né? Quais são esses pontos que vocês podem citar para a gente? Eu ficaria a noite toda falando disso, porque quando o cara é confrontado pela fé reformada, quando a fé reformada é retirada da Escritura, impacta as pessoas. Então, dá para falar muito, mas só alguns poucos exemplos. Quando você começa a mostrar aos seus ouvintes, ou na igreja, ou no seminário, ou no centro de pós-graduação, quando você começa a mostrar quem Deus é, e os caras começam a falar, gente, não é esse o tipo de Deus que eu vi até agora. Uma vez eu dei umas palestras na ESTE, a antiga Escola Superior de Teologia, e eu falei sobre antropologia e cristologia. Os caras saíram, assim, pastores de nossa denominação, além de outras denominações, diziam para mim assim, cara, eu vou ter que fechar tudo o que eu pregava, vou ter que desdizer tudo o que eu ensinava, especialmente em antropologia. Nossa, aquilo impacta as pessoas, porque ali, conhecendo Deus, então você vem a conhecer você mesmo, porque ninguém chega ao conhecimento de si sem chegar ao conhecimento de Deus primeiro. Dizia lá um
pastorzinho de Genebra, João Calvino. Você não conhece você se você não conhece Deus primeiro. Então, a primeira tarefa nossa e que impacta as pessoas é ensinar coisas que a Escritura fala com abundância e que não têm sido ensinadas no decorrer da vida da igreja. Só se sabe que Deus é amor, nada mais além disso, ainda sabe errado. Então, antropologia e teontologia, ou seja, a doutrina do ser Deus, são as coisas que mais impactam a princípio. Aí tem escatologia, aí tem soteriologia, tem tudo, né? Mas eu não vou falar sozinho. Eu quero fazer coro com o meu pai aqui, Mauro, falar de como os reformados têm falado bastante sobre a riqueza da antropologia para diversos fatores. Eu quero citar dois deles, que eu acho que são bastante marcantes e mais típicos dos reformados. Primeiro é com o crescimento de literatura de aconselhamento bíblico que vem de berço reformado e, portanto, tem um conhecimento de teologia reformada que considera a complexidade do coração, o efeito do pecado nas motivações, né, e não só nos atos. Quer dizer, uma das coisas mais comuns de evangélicos e que frequentemente eles são confrontados, e eu tenho percebido isso no meu ministério, é que às vezes pecado é tratado de uma forma a ser muito ligado ao que eu pratico e não à motivação que me leva a fazê-lo. Então, quando a gente percebe que a aplicabilidade da Escritura chega não só no nível superficial dos meus atos, mas adentra a profundidade do meu ser e mexe até com aquilo que vem de dentro e que não necessariamente foi articulado aqui fora, aí a gente vê como o pecado é mais profundo do que a gente imagina. Então eu acho que esse é um ponto da antropologia. Outro ponto que eu tenho visto que é muito interessante, e seria legal você falar mais sobre isso, Mauro, porque você escreveu sobre isso, é como os reformados têm trazido o tema da idolatria de volta para o discurso que alguns anos atrás você não tinha. Se as pessoas fizerem uma pesquisa sobre a literatura de 30, 40 anos para trás, eles não vão encontrar tanta menção à idolatria. Já livros de 20, 15 anos para cá, a gente vê só da Igreja Católica. Mas focado muito, né, pai, num aspecto restrito do que as pessoas entendiam, porque Sim. Talvez tinha na apologética evangélica contra os católicos, Sim. Mas não o entendimento de idolatria como sendo algo que provém do coração. Então, o Mauro até escreveu sobre isso e eu acho que esse é um outro ponto de antropologia que também tem sido descoberto mais recentemente. Você falou de uma coisa que... Só um pouquinho, Mauro. Você falou de uma coisa importante. Eu gosto de escrever, eu tento escrever coisas que não estão publicadas por aí. Eu tenho 2 livros que eu estou trabalhando só sobre o coração humano. Como é espantoso o que a Escritura diz sobre o coração humano. Como é fantástico. E muitas pessoas não conhecem. Só conhecem superficialmente alguma coisa. E a antropologia é espetacular. Antropologia bíblica. Eu destacaria, Júnior, 2 pontos aí, né, da questão da teologia, e eu não colocaria só como sistemática, ainda que a pergunta seja essa, mas os 2 livrinhos que eu escrevi, eles têm a ver com coisas que saltaram aos olhos. Então, Sim. O Lei e Graça foi um artigo que eu fui estudar para aprender e escrever o artigo. Geralmente é assim que acontece, né? Quando você entra para a pesquisa acadêmica. Escrevi o artigo, publicamos na Fides Reformata e eu fiquei impressionado com as reações e por isso que nasceu o livrinho. Porque em cima das reações as pessoas falam assim, como eu nunca soube essa relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Não tinha entendido essa relação entre lei e graça, que são essenciais, né, na compreensão do pensamento da Reforma Protestante como um todo. Era um dos pontos fundamentais das argumentações de Lutero, né? E aí surgiu o livro, e aí eu percebi o seguinte, olha, as pessoas, nós somos reformados, estamos num ambiente reformado, falamos de reforma protestante, mas alguns pontos chaves daquilo que nós chamamos de teologia reformada são absolutamente desconhecidos
dos pastores, dos crentes, nas igrejas e nas instituições teológicas, né? Então, é um tema que, se você for pensar, é requentado, porque é um tema Sim. altamente debatido, mas que não chega aqui, ou chegou em bolhas teológicas, mas não chegou para a gente, né? E o tema da idolatria é a mesma coisa, né? Quer dizer, a teologia da reforma fala sobre isso, né? A famosa citação de João Calvino: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Mas a gente até publica aí na internet, as pessoas olham como uma grande novidade, né? Uau, que coisa nova, né? Só tem aí centenas de anos que foi escrito. Então, esses são alguns pontos que eu levantaria também, né? Me permita, Mauro, junto do Lei e Graça que você falou, isso eu acho que tem um entrelaçamento em teologia bíblica e teologia sistemática, o conceito de aliança, né? Quando eu tenho o privilégio de ensinar sobre aliança, nos lugares onde eu faço isso, sempre tem uma beleza extraordinária, principalmente quando faz junção da história bíblica, de tal maneira que a gente percebe as conexões, as ligações e as diferentes administrações de Deus ao longo dessa história. Então, outro ponto. Muito bom. Ok, vamos caminhar aqui. Mais uma pergunta. É possível sustentar uma soteriologia reformada junto a uma pneumatologia carismática pentecostal? Começa falando o que é uma soteriologia reformada. Pode ter gente aí na nossa audiência que não sabe o que é. Primeiramente, soteriologia diz respeito à salvação. É o estudo sobre a salvação. Todo mundo tem soteriologia. Não há nenhum crente que não tenha uma ideia sobre a salvação. Mas a teologia reformada, ela tem trazido uma contribuição importante para que as pessoas tenham uma noção boa daquilo que costumeiramente, entre os reformados, se chama as doutrinas da graça. Então, a soteriologia reformada tem enfatizado em todos os seus aspectos a obra graciosa de Deus, desde as coisas que Deus decide fazer a nós antes que o mundo houvesse, na história do mundo e até o final do mundo, as coisas que Deus faz têm a ver com a aplicação da graça de Deus em nós. E outra coisa, a nossa soteriologia reformada tem que ensinar, senão ela não é reformada, que a salvação é alguma coisa que pertence à Trindade, às três pessoas da Trindade. Não dá tempo de dar uma aula sobre isso, que é muito gostoso, mas a salvação é coisa de Deus o Pai, de Deus o Filho e de Deus o Espírito Santo. Entretanto, eu vou deixar para o Weber falar sobre a relação da teologia reformada, da soteriologia, com os carismáticos pentecostais. Vamos lá. Deixa eu, acho que complementaria assim, pai. Existe uma descoberta entre muitos irmãos pentecostais ou de igrejas carismáticas dessa soteriologia que exalta a soberania de Deus, né, e ficam encantados com os chamados 5 pontos do calvinismo ou as doutrinas da graça. São nomes diferentes para o mesmo conjunto de doutrinas que foi trabalhado de forma mais famosa lá no Sínodo de Dort, no início do século XVII. Então, eles sustentam essa doutrina da salvação reformada, mas eles ainda sustentam um entendimento de pneumatologia, isto é, estudo do Espírito Santo, que seja pentecostal ou carismática. Então, por que eu acho que essa pergunta ela é interessante a gente falar um pouquinho? Porque soteriologia, de maneira mais estreita, é a aplicação que o Espírito faz da salvação a nós, enquanto que pneumatologia aborda outras atuações e outros aspectos da doutrina do Espírito Santo. Então, os dois lidam com o Espírito Santo e a gente precisa saber se existem algumas inconsistências ou se é possível sustentar isso. Eu diria, inicialmente,
que tem certos aspectos da pneumatologia carismática que necessariamente têm que ser abandonados para sustentar uma soteriologia reformada. Por exemplo, a famosa doutrina da segunda bênção, em que uma pessoa tem parte do Espírito, depois ela vai ganhar uma porção maior do Espírito para poder atuar de maneira mais especial. Essa foi uma doutrina muito trabalhada pelo pentecostalismo tradicional no começo do século XX, e ela vai contra a ideia de que a soteriologia reformada nos faz todos santos no mesmo pé de igualdade, todos receptores da mesma salvação do Espírito, não é? Então, eu acho que pontos como esse geram um conflito, porque a pneumatologia pentecostal, ela cria, às vezes, crentes de diferente nível ou de diferentes castas, quando ela fala de gente que já foi batizada com o Espírito e gente que não foi batizada com o Espírito. E a soteriologia reformada é o contrário, ela vem de um entendimento de sacerdócio universal, de atuação em todos igualmente. Um segundo ponto que eu acrescentaria é que para algumas pessoas, pneumatologia carismática significa que Deus continua se revelando aos homens. E esse é um entendimento que vai contra os documentos históricos do entendimento reformado, não é? Os reformados não sustentaram uma continuidade de revelação extra-bíblica. Isso nunca foi recebido com qualquer tipo de simpatia entre reformados. Por exemplo, até para um personagem que é amado por pentecostais como Jonathan Edwards, ele era alguém que enfatizava o avivamento de uma maneira que os pentecostais acham muito interessante, mas ele era veemente contra o entendimento de dons que fossem revelacionais. Então, esse é um exemplo de um reformado histórico apreciado pelos pentecostais, mas que não endossa de maneira nenhuma esse aspecto de Deus continuar a falar por outros meios que não por intermédio da sua revelação especial nas Escrituras e também mostrar a sua glória na revelação geral da natureza. Eu quero falar mais uma coisinha. Eu creio que à medida que os grupos carismático pentecostal ou o grupo carismático pentecostal se familiariza com a fé reformada, algumas coisas que eles criam antes, eles começam a deixar. Porque senão vai criar na mente deles uma inconsistência. Eles se tornam arminianos inconsistentes. Isto cria um nó na mente das pessoas. Então, Deus tem sido muito bondoso com a igreja brasileira. Deus tem feito com que vários irmãos das igrejas pentecostais, que eu acho que deviam permanecer nas igrejas pentecostais, para que eles influenciem seus outros irmãos, esses irmãos já não mais se apegam a alguns aspectos, algumas características do pentecostalismo histórico tradicional. Não é? Então, a fé reformada tem feito uma abertura por bondade de Deus na mente de muitos irmãos. Alguns não aguentam a inconsistência, vêm para os rebanhos reformados, mas eu acho que eles seriam muito mais úteis se permanecessem para ajudar os seus irmãos. É uma questão de luz que vem de Deus, que faz essas pessoas deixarem algumas coisas que eram típicas e quase que exclusivas deles desde os anos 1900 até agora. Tem crescido o número de pessoas que têm abraçado uma soteriologia reformada. E isso tem sido impedimento para eles continuarem nas mesmas crenças de ontem. Só para ajudar alguém que seja mais noviço, né, nesse debate, nessa conversa, é importante reforçar, né? A gente gosta do número 5 por alguma razão. Nós temos as grandes doutrinas da graça, que são os grandes lemas da reforma, né, os famosos solas.
Depois nós temos os 5 pontos do calvinismo, que se referem muito especificamente à questão da salvação, né, da soteriologia especificamente. E aí, então, essa nossa... muita gente, elas vão estudar um pouco da teologia, e elas conhecem primeiramente os chamados 5 pontos do calvinismo, a parte soteriológica, porque há muito debate, né, sobre esse tema, sem o conhecimento do bojo, do âmbito maior, que são os chamados grandes pontos da reforma, os grandes solas da reforma protestante, né? E às vezes... Repita os solas para eles aí. Não sei se eu sei falar todos não, chefe, me ajudem aí, vai? Sola gratia, sola fide, solus Christo, sola gravata, porque... não, sola gravata não é parte, né? Quais que eu falei mesmo? Sola fide... Sola escritura. Sola fide, sola gratia, sola Christo, sola escritura e soli deu glória. Então, esses são os grandes pontos, os grandes lemas, né, da reforma protestante. Depois, a gente vai desenvolvendo, eu aprendi com um mestre meu na área de teologia sistemática, né, que um ponto adjacente ou necessário fundamental, que não é um sola, é um tota, né? Não é sola escritura, mas é tota escritura, né? A escritura como um todo. E essas coisas, então, formam a grande estrutura pela qual a teologia, que é a nossa compreensão da Escritura na perspectiva reformada, que nós cremos é algo que vem da própria Escritura, né? A maneira de nós enxergarmos a Escritura. Não é que a gente inventou uma teologia e aplicou a Bíblia, mas é à medida em que a gente for lendo a Escritura, esses pontos se destacam para a gente entender a Escritura como um todo, né? Então é importante, e aí então entra essa parte dos dons carismáticos, das novas revelações, e aí quando você tem sola Escritura e novas revelações, aí vem aquela dúvida, como é que eu tenho nova revelação se eu só acredito, ou se eu só creio na Escritura como única regra de fé e prática para o cristão? E aí vem aquela coisa, se é uma revelação nova e concorda com a Escritura, é desnecessário. Se é uma revelação nova e discorda da Escritura, não dá certo, né? Então, a gente fica com a Escritura mesmo. É uma coisa que não tem sido muito enfatizada, mas que precisa ser, é a suficiência da Escritura nessa matéria. Uhum. Suficiência. Isso leva, então, para um ponto quarto, ou a pergunta quarta que eu tenho aqui: quais são as inconsistências teológicas que têm sido comuns entre aqueles que se dizem reformados? Bem, Mauro, eu tenho percebido, me permita começar essa aqui, e vou dar uma sugestão de algo que eu tenho ensinado, tá? Eu tenho percebido que reformados às vezes não pensam sobre as implicações da sua teologia para o aspecto público, para a chamada teologia pública, o engajamento com a esfera que extrapola a igreja, e tem muito interligado com o tema de cosmovisão. Uma das coisas que eu descobri ensinando sobre cosmovisão, e escrevi há pouco tempo sobre isso, é que tem muito reformado, Mauro, ensinando e falando sobre cosmovisão, mas com uma visão de mudança cultural e social que lembra muito mais o liberalismo e o seu triunfalismo do século XIX do que o entendimento dos efeitos do pecado e das dificuldades de mudanças, não é? O reformado fala assim de como a gente tem que impactar a cultura, transformar a cultura, redimir as coisas, e às vezes parece que nessa hora a doutrina do pecado ela é esquecida. Então, assim, eu vejo vários reformados ensinando sobre esse tema e, ao meu ver, se mostram inconsistentes porque eles querem falar de engajamento social, o que é ótimo, eles querem falar do impacto da sua fé no âmbito público, né? E isso é excelente, mas com expectativas que eu acho que não combinam com o fato de a gente viver num mundo quebrado.
em que mudanças são difíceis, a gente tem retrocessos, a gente faz certas mudanças sociopolíticas, depois parece que volta atrás. Então, esse é um exemplo de inconsistência que aparece inclusive nos livros, e eu acho que algumas pessoas no nosso país também têm absorvido isso. Têm gostado de reformado, teologia reformada, mas têm às vezes pregado um engajamento sociopolítico que eu acho que não combina com o legado reformado, às vezes com uma expectativa muito utópica. Uhum. Mas esse é um exemplo. É. Algum exemplo, chefe? Não, eu vou falar depois sobre liturgia. Ok. Uma coisa que eu vejo, Júnior, que casa aí com essa questão, né, da questão da inconsistência, já que a gente falou de 5, né, os solas os, ah, e os 5 pontos do calvinismo, é a famosa tríade, que eu prefiro falar de quadra, né, da maneira como a gente lê a escritura, né? Os grandes temas da escritura per se, ou a maneira como você percebe o desenvolvimento da história da redenção de Deus, que é criação, queda, redenção, e eu gosto de enfatizar o consumação, porque tem a ver com a nossa escatologia, ou seja, nós vamos para lá. Se você não tiver uma boa teologia da consumação, você vai parar em algum lugar no meio do caminho. E aí essa inconsistência que você fala, ela tem a ver, né, com criação e redenção pulando a queda. É isso. Inclusive, eu costumo ensinar aos meus alunos que quando se fala sobre o reino de Deus, há muitos grupos teológicos que têm muito já e pouco ainda não, e outros que têm pouco já e muito ainda não. Para explicar para os nossos ouvintes, é que a teologia reformada, ela fala com muita propriedade sobre como a primeira vinda de Jesus inaugurou elementos escatológicos que estão por ser consumados até a sua segunda vinda. Porém, quando a gente coloca pouca ênfase na primeira vinda, a gente joga tudo para a segunda, como se agora o reino não tivesse valendo, né? Ou o contrário, você joga muito para a primeira vinda e espera muito acontecer antes do retorno do rei. Então, eu acho que esse tipo de coisa tem acontecido, Mauro, e mostra essa falta de equilíbrio que você colocou aí. Ok, isso mesmo. Muito bom, gente. Vamos aí caminhar um pouquinho. Temos mais perguntas para nosso programa dessa noite, mas eu preciso dar uma pausa aqui, a famosa propaganda. Você está gostando da conversa? Está gostando de ouvir sobre teologia? Você aprecia teologia reformada? Você pode estudar online vários dos nossos cursos de teologia no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. E está aí na sua tela, ou estão aí na sua tela, 4 áreas que nós temos hoje no nosso EAD: teologia sistemática, teologia bíblica, teologia aplicada e missiologia. E você pode ir no nosso site, cpaj.mackenzie.br/EAD, está projetado aí, e você, acessando, vai conhecer os nossos programas online. O que você precisa ter anteriormente para poder entrar em um desses nossos programas? Você precisa ser formado em qualquer área do conhecimento com um curso de bacharelado. Se você for bacharel em qualquer área do conhecimento, ou mesmo da própria teologia, você pode estudar aí nesses programas, e você vai ter aula conosco e vários outros professores do CPAJ. Então fica aí o convite para que você venha estudar conosco, fazer um curso. Qual foi o último curso que você deu, Júnior, de teologia aí no EAD? Eu estou dando um curso no momento de Cristologia. Olha aí. Pessoa e obra de Cristo. Tá acontecendo. Cristologia. Você pode aparecer aí no Teologia Bíblica. Eu vou dar para você o curso de Panorama da Teologia Bíblica. E nós estamos treinando o pai para que ele possa também dar um curso no futuro em EAD. É mais difícil. Essa parte é mais difícil. Eu confesso que é uma tarefa complexa, mas olha, ele está aí
no Zoom, está virando youtuber, já é a segunda-feira que ele está aqui conosco na live, isso faz dele um youtuber propriamente dito, tá bom? Muito bom, gente. Vamos aí para a próxima pergunta. Pergunta 5. Quais os efeitos de uma teologia sadia para a tarefa prática do pastor na igreja, no aconselhamento, na evangelização, no discipulado, em todas essas coisas que o pastor precisa fazer? Qual a contribuição da teologia reformada para esse pastor? Eu começo com uma parte e o Júnior completa depois. Que efeitos, não é? Uma teologia sadia tem na prática pastoral. E uma das coisas muito importantes da prática pastoral é o aconselhamento, não é? E eu tenho enfatizado a importância de você conhecer a doutrina do homem, a antropologia, para que você tenha uma visão melhor sobre quem o homem é, a fim de poder trabalhar com ele. Se você não tem uma boa visão antropológica ou antropologia bíblica saudável, segura, séria, você não vai compreender as razões pelas quais os homens agem como agem e nem como reagem diante de uma pregação bíblica. Então, eu acho que a antropologia é a primeira a ter importância maior para o aconselhamento. Eu conheço conselheiros que não conhecem a Bíblia direito e não têm uma ideia boa sobre antropologia. Então, essa pessoa vai ter dificuldade. Então, para mim, é importante que as pessoas vejam como Deus vê o homem, não como a sociedade vê o homem ou as ciências humanas veem o homem. Perfeito. Eu acrescentaria, Mauro, para falar de evangelização, como nós somos herdeiros de uma tradição que muitas vezes enfatiza motivações legalistas para a gente evangelizar. Eu lembro de conversar ou participar de algum evento aqui, acolá, de ouvir pessoas falando de evangelização, e era muito comum você ouvir, na minha juventude, mais adiante, não é mesmo no começo do ministério, ouvir pessoas falando assim, olha, cadê a paixão pelas almas? Não é? E paixão pelas almas era o combustível para levar alguém a fazer evangelização ou missões. E eu aprendi com a teologia reformada saudável que paixão pelas almas é uma coisa que flutua. A gente não pode depender do nosso ânimo para evangelizar. Agora, e aí, qual é o efeito, então, prático de uma teologia sadia? Quando eu aprendi e conheci melhor sobre os efeitos da obra de Cristo sobre aquilo que a gente faz. Por exemplo, quero dar uma dica para os nossos leitores aqui. Um livro que eu gostei muito, que engloba essas ideias que eu estou trabalhando, é o livro do Michael Horton chamado A Grande Comissão. Ele fala da importância da gente entender que a Grande Comissão, o texto de Mateus 28, por exemplo, que é tão citado, ele começa com um preâmbulo que quase nunca é enfatizado. Antes de dizer, fazei discípulos de todas as nações, Jesus chega para eles e fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quer dizer, ele cumpriu. Imagina chegar para 11 homens, um já tinha traído, já tinha saído da jogada, e dizer para eles assim, ó, vocês têm que semear o mundo. Né? Era uma tarefa hercúlea, aparentemente impossível de se cumprir, mas Jesus Cristo vem mostrando o triunfo dele. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, por isso, fazei discípulos de todas as nações. Não é? Então, um exemplo que eu vi é como é gostoso quando a gente é motivado pelo triunfo de Cristo, pela obra de Cristo, por aquilo que foi consumado e que ele ainda continua a fazer, porque a grande comissão ela é cercada pelo que Cristo já fez e o que ele continuará fazendo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você pega e enfatiza a obra de Cristo no começo e a obra de Cristo no final, então a nossa tarefa é de acompanhar aquilo que Cristo está fazendo. Né? Mesma coisa sobre o trabalho de pastorear a igreja e ver a igreja crescer, quando a gente lembra que o crescimento vem de Deus, que Cristo edifica a sua igreja. Então, os efeitos de uma teologia sadia são enormes. E eu estou dando um exemplo, o pai deu um outro, né? Mas um exemplo de como
o aspecto motivacional da evangelização mudou quando eu aprendi a ver a obra de Cristo Jesus como sendo o grande impulso, o grande motor por trás da evangelização. E se fôssemos falar de uma paixão motivadora, deveria ser a paixão pela glória de Deus, né? Essa é a grande motivadora, né? E é interessante essa questão, né, da motivação, do que nos leva, do que nos conduz, porque a gente observa que se você for motivado por coisas que são erradas ou falhas, você vai esmorecer, você vai parar no meio do caminho. Como você disse, né? As minhas paixões, elas são flutuantes, paixão pelas almas são flutuantes, mas essa é um alvo, esse aí é o nosso desejo de ver a glória de Deus cobrir a terra como as águas cobrem o mar, motivados por essa obra de Cristo. Eu costumo dizer o seguinte: se eu fosse acreditar na minha pregação, e se eu fosse ter que me ouvir, e se eu fosse ter que ser evangelizado pelo Mauro, gente, não ia rolar nada. Mas por causa dessa autoridade, essa pregação, que é uma loucura, e aí entram, né, os 5 pontos do calvinismo, né, a obra do Espírito Santo, a regeneração, tudo isso operando, né, muda a cabeça do indivíduo que olhava para o evangelho e dizia assim, isso é uma loucura, e agora fala, opa, é uma loucura porque a Bíblia diz que é, mas agora eu entendi, né? Então, tanto no aconselhamento, quanto na evangelização, quanto a motivação para fazer discípulos, não é? Uma doutrina sadia vai fazer toda a diferença, né? Do começo ao fim. E isso é importantíssimo, e eu acredito que é uma das razões pelas quais a fé reformada, que foi a redescoberta da fé bíblica, lá no finzinho da chamada Idade Média, que nos deram, ou que nos dão, né, esse gás para que continuemos esse processo de plantar igrejas, pregar o evangelho. Aliás, essa é uma acusação comum, viu? Que reformados não evangelizam. Isso é verdade, gente? Olha, eu gosto de responder isso de bate-pronto, dizendo assim: primeiro, quando você faz essa acusação, você não conhece a história da teologia reformada e você não está fazendo coro com arminianos do século XVIII para trás. Você sabe que eu tenho registros, tem bons livros que mostram registros de arminianos que reconheciam que reformados evangelizavam tanto quanto, se não mais do que os arminianos em séculos passados, mostrando que essa visão ela é mais recente, é um preconceito mais recente e que se deve a vários fatores, que não dá tempo de explicar agora, que faz com que as pessoas julguem como ilógico crer na soberania de Deus e trabalhar em prol da evangelização. As pessoas acham que elas têm que ser motivadas, Mauro, por quanto precisa fazer, quanto depende delas, quando na verdade não funciona assim, né? Porque se fosse assim, então nós estaríamos desesperados quando a gente não tem bom desempenho. É isso aí, gente. Eu estou aprendendo um negócio já velho. Eu preguei um sermão sobre Pedro, capítulo 2, que fala sobre a evangelização, né, o discipulado consequente, onde nós somos exortados como nação santa, como sacerdócio real, como povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos exortados a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Então eu comecei a ensinar quais são as virtudes, ou o que são as virtudes de Deus que você tem que proclamar. É falar quem Ele é falar da sua bondade, da seu amor, sua misericórdia, é proclamar tanto os atributos comunicáveis como os incomunicáveis. Você está contando ao mundo quem é. E Jesus Cristo veio ao mundo para dizer quem o Pai dele é. Então, se você tem dificuldade de evangelizar, começa a contar às pessoas quem é o Deus em quem você crê. Muito bom. Vamos caminhar para mais uma questão.
Existe um estilo de culto que pode ser chamado de reformado? Como é que a teologia molda a adoração? Esse é você, meu filho. Não, nós todos temos que falar sobre isso. Eu gostaria de falar algo inicialmente que eu acho que ajuda, principalmente na primeira pergunta. Estilo de culto reformado, a gente tem, antes do que um estilo que é estanque, a gente tem princípios, não é? Existe o chamado princípio regulador de culto, que é antigo, que vem desde reformadores como João Calvino e está explicitado em documentos como a Confissão de Fé de Westminster, que é dizer que culto tem que ser moldado pela Escritura, por aquilo que a Escritura explicita. Mas é lógico que a Escritura não dá detalhes sobre estilos, a Escritura não fala sobre que tipo de música a gente toca, ela não fala quantas músicas a gente canta, ela não fala se culto tem que durar 1h30 ou 3 horas, ela não fala se tem que ter culto de manhã e à noite ou só, né, num período. Essas coisas, os próprios documentos reformados dizem que a gente deduz a partir da luz da natureza e da prudência cristã. Está lá na Confissão de Fé, capítulo 1, parágrafo 6º, de que coisas pertinentes ao culto e ao governo da igreja que não são explicitados na Escritura, a gente deduz a partir da luz da natureza. O que é a luz da natureza? É aquilo que a gente sabe que é razoável e que a gente consegue deduzir mesmo em ambientes que não são cristãos. E aí complementa com prudência cristã. Então, exemplo. Digamos que alguém chegasse para você e dissesse assim, olha, eu tenho uma tristeza de ver os reformados hoje em dia com cultos que não duram mais do que 1h30, 1h40. Eu acho que a gente tinha que cultuar a Deus por 13 horas seguidas, porque aí sim a gente ia demonstrar uma devoção verdadeira. Não precisa de muita prudência. A luz da natureza nos levaria a dizer, olha, me perdoe, mas eu acho que você está dando um peso ao número de horas que a Bíblia não dá e você consegue ser razoável dizer por quais razões não faz sentido um culto com esse tipo de extensão. Mas esse é um exemplo de luz da natureza. Às vezes a questão é prudência cristã, não é? O que a gente acha que é bom. Por exemplo, o Mauro compartilhou num outro contexto em que a gente estava conversando sobre teologia, sobre como a igreja dele ensinou irmãos a escrever as orações para pensar de forma mais profunda e que isso não tira a genuinidade ou a espiritualidade da oração. Esse é um elemento de prudência cristã. Não está prescrito na Bíblia que tem que fazer ou não tem que fazer. Não é? Então são coisas assim que a gente precisa pensar. E uma última palavra sobre estilo. Estilo não é neutro. E quem pensa que estilo é uma questão de preferência pessoal não entendeu o propósito de estilo. Estilos sempre vêm comunicar ideias. Então, estilo musical, estilo de vestimenta, estilo de linguajar, tudo comunica alguma coisa. E tem linguajar, tem vestimenta e tem música que é apropriada para o culto e outras que não são, por causa da mensagem que carregam. Então, quem acha que estilo é uma questão de preferência pessoal, você faz de um jeito, eu faço do outro, não entendeu que estilos eles carregam consigo propósitos. Tá? Eu costumo dizer assim, você não é difícil você distinguir o propósito de uma música popular, tipo um rap, quando ele nasceu, não é? De contestação, de ser contundente com diferenças sociais. Você não exalta os atributos de Deus com uma música que foi criada para ser contestadora, assim como você não combina você cantar uma música de contrição com um tema alegre, ou vice-versa, uma música de alegria com tons de lamento. E são exemplos que a gente precisa lembrar para não achar que estilo é uma questão de preferência pessoal. Tá? Eu queria fazer uma observação aqui. Nós temos diferenças entre reformados quanto ao estilo de culto. Eu creio que o que nós fazemos em culto, em o que se chama de liturgia, reflete às vezes uma falta de consistência entre
o que Deus é e como Ele recebe o que nós fazemos. Eu conheço colegas, eu já tive até um bate-bocazinho com alguns deles, porque eles separam a teologia da liturgia, da adoração. Não cometa esse erro. Faça com que a sua adoração esteja absolutamente amarrada ao seu conceito, ou conceito bíblico, não seu, o conceito bíblico sobre quem Deus é. Não são duas coisas estanques, teologia e adoração ou culto. Procura combinar a maneira como você presta culto a Deus com o tipo de Deus que Ele é. Tá? Aí nunca haverá inconsistência. Se você cantar mais alto ou menos alto, se cantar estilo musical diferente, esse não é o problema para mim. O problema é se o que você faz é aceito por Deus e faz jus àquele a quem você cultua. Dentro desse tema, né, cooperando aí um pouquinho com essa ideia, o conceito do estilo, né? E como o Júnior disse, o estilo não é neutro e não é uma questão de preferência pessoal, só a lembrança de que a questão do estilo, ela não existe só um estilo, né? Esse é o meu ponto, ou seja, ok, eu sou reformado, então eu só posso cantar os hinos tradicionais do inário, naquele ritmo, né, que veio lá de trás de séculos atrás, etc. e tal. O problema da inconsistência, muitas vezes, dentro dessa área, é que eu, às vezes, tento adaptar algumas coisas que não combinam, né? Como foi dito, você pega lá um hino de introspecção e aí você quer fazer ali a performance dele, né? Não introspectiva, né? Como você cantar lá um hino como Sou Feliz com Jesus, e as pessoas... Esse é um hino até problemático, eu diria, né? Porque originalmente ele não tem a palavra feliz, né? O hino é um hino de introspecção grande, né? Ele diz, It is well with my soul, vai tudo bem com a minha alma, né? E a história a gente já conhece do pai que compôs esse hino depois da morte das filhas, num naufrágio, e etc. E ele cantando Sou... tudo vai bem com minha alma, apesar da tragédia acontecida, né? Então, tem mais essas contradições. E aí a pessoa lê a palavra feliz lá no hino, e aí, então esse é um hino que a gente podia pôr uma musiquinha mais feliz nele, né? Porque aí a palavra feliz combina mais com ela. Então, são várias coisas, né? Uma das coisas importantes, né, que a nossa percepção reformada da escritura, da teologia da escritura, é que a teologia nos leva a fazer determinadas coisas no processo litúrgico que são compreendidas como essenciais para o culto cristão, que também está lá nos princípios, né, da nossa confissão de fé, no caso aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil, Confissão de Fé de Westminster, né? Então, no nosso culto, nós temos a centralidade de Deus, a glória de Deus, a exaltação de Deus, a obra de Cristo sendo clarificada ao longo da liturgia, da exposição da palavra, né? As orações feitas da mesma forma, e a música, e assim por diante. Então, deixa eu falar só uma coisinha a mais, que eu acho que é interessante, porque quem nos ouve muitas vezes faz parte de igreja em que eles estão acostumados a pensar em liturgia como tendo dois grandes blocos, que eles chamam de louvor e palavra, né? E é só isso que forma culto. São dois grandes blocos, que às vezes não tem nada a ver um com o outro, inclusive. Canta-se uma coisa, prega-se outra,
e é uma salada só, e no final parece que a gente fez o melhor que a gente podia para Deus. No entanto, uma das coisas que eu tenho dito que eu acho muito saudável para aquelas igrejas que são menos históricas e não entendem algumas questões da liturgia histórica, não tem a ver com ser antiquado, mas é um princípio rico que pode ser usado inclusive com músicas contemporâneas, escritas, que são boas, refletem teologia bíblica, que é o seguinte: culto é um diálogo entre Deus e o seu povo, não é? E nessa liturgia, quando o povo aprende que a gente responde a Deus, é tão bonito. Deus chama os seus adoradores a adorarem a Ele. E aí o povo responde, adorando. Deus revela o nosso pecado com a leitura da lei. Aí nós confessamos o nosso pecado. Depois Ele proclama o seu perdão, e aí nós agradecemos a Ele de forma festiva, de forma alegre. Quer dizer, quando o culto ele é desenhado como um diálogo de Deus com o seu povo, a gente aprende alguns princípios que são muito interessantes. Eu queria citar ao menos 2. Essa é a razão pela qual culto é comunitário. A gente não ora cada um sozinho na sua, a gente ora junto. Alguém ora na primeira pessoa do plural porque ele quer conduzir pessoas a Deus em oração. E todo mundo diz amém, e é isso só porque ele está orando em nome do povo. Uma outra coisa é quando a gente canta, a gente prioriza o canto congregacional, porque é a ideia de que nós cantamos em uníssono para Deus, e Deus então nos move a tal, não é? Deus nos convoca a algo, nós respondemos a Ele nos constrange, a gente responde em oração e canto, e assim por diante. Então, essa dinâmica, eu queria enfatizar aos nossos ouvintes como sendo muito saudável, que aí ao final a gente percebe que Deus falou com o seu povo, e o seu povo respondeu a Ele de forma condizente. Fica tão bonito, tão precioso, ainda mais quando a liturgia é amarrada de tal forma que do início ao fim a gente tem uma conversa só, fala sobre um tema só. Uma coisa que eu aprendi recentemente a partir do comentário de um colega que havia lido um livro a respeito e que eu passei a aplicar na igreja depois de muitos anos, né? É que esse diálogo, alguém precisa falar primeiro. E eu sempre começava o culto, depois de dar as boas-vindas aos visitantes e todo mundo ali, com uma oração. E eu aprendi que Deus tem que falar primeiro, pelo menos essa é a maneira. Então, eu aprendi que eu preciso começar com escritura. É uma coisa tão simples, né? E não significa que quem começa com uma oração está em pecado. É um processo didático, né? Um processo de aprendizagem. Então, eu começo com a escritura e a minha primeira oração no culto sempre é uma resposta àquele texto bíblico que foi lido. Então, eu sempre faço dessa maneira, porque foi algo que eu, ao longo da história, como pastor, eu olhei e falei, puxa vida, faz sentido, né? E aí você passa a aplicar aí na liturgia. Isso é muito gostoso. Isso tem a ver com o que o pai falou também, que é a nossa teologia reformada. Na nossa salvação, Deus é quem tem a iniciativa. Tudo que nós fazemos em vida de santidade é resposta ao feito dele. Então o culto acaba repetindo isso. Né? Isso. É uma resposta à convocação de Deus, né? É Deus que nos convoca para o culto e a adoração. Muito bom. Eu já falei um pouquinho dos nossos cursos online, mas a gente tem também cursos e programas presenciais aqui no Under Jumper. E como é que funcionam esses cursos que estão aí na sua tela agora? Esses são cursos modulares, você não precisa se mudar para São Paulo, você não precisa vir morar aqui, você precisa ter condições de vir a São Paulo de 3 a 4 vezes por ano, por uma semana, de segunda a sexta. Aí você faz um módulo de curso conosco, e você volta para casa para fazer as suas tarefas. Mas quais são esses cursos? São esses que estão aí na tela. Nossa especialização em educação cristã, nossa especialização em revitalização e multiplicação de igrejas, o EMEI, que é o Magister Artium, que é em parceria com o Gordon College, em Boston, nos Estados Unidos,
o nosso mestrado em divindade, o Magister Divinitatis, e finalmente o nosso doutorado em ministério, em parceria com o Reformed Theological Seminary em Jackson, no Mississippi. O processo seletivo do MDiv, do RMI, do MDiv e do DMIN estão abertos. E eu quero convidar você aí, a nossa página, tem o banner lá em cima, vai dizer assim, processo seletivo, você clica lá e você vai poder saber como ingressar em um desses nossos cursos de pós-graduação. Vai ser uma alegria ter você conosco aí em 2021 como um dos nossos alunos, tá bom? Muito bom. Sétima pergunta, não desista de nós estamos chegando no fim do programa, eu já perdi noção do tempo, não faço a menor ideia de quanto tempo a gente está conversando aqui, mas o papo está gostoso e a gente vai mais um pouquinho, né? Quais as áreas da teologia reformada ainda carecem de ser apropriadas pela maioria daqueles que se dizem reformados? A gente, ok, eu me identifico como reformado, eu sou um reformado, eu sigo os princípios da reforma, mas como lá atrás a gente mesmo já falou de inconsistências, né, que nós temos, vamos falar bem claro aqui, né? A gente fala assim, às vezes, de inconsistências e parece que a gente está fazendo uma acusação ao outro. Não, não. Eu sou inconsistente em muita coisa, tem hora que eu não consigo manter as consistências das coisas. Quais são áreas que ainda precisam ser apropriadas para que haja uma consistência maior? Eu diria que uma área que a fé reformada trata, que reformadores não trataram devidamente, porque não tiveram tempo para isto, é uma visão mais ampla, escatológica, uma visão de reino de Deus muito mais abrangente. Eu me lembro que quando eu era pastor em Anápolis, um aluno de seminário que estava terminando o seminário, fazer a tese, ele não foi aceito no presbitério, porque a tese dele era sobre o reino de Deus. E essa não é uma tese da Confissões de Westminster. Quer dizer, a visão de reino de Deus é alguma coisa que precisa ser estudada com mais profundidade. Reino de Deus da sua expressão mais ampla. Tá? Então, falta a nós outros alguma ênfase nisto. Especialmente escatológicos, coisas que vão acontecer nos dias imediatos que precedem a vinda do Senhor. Só um esclarecimento aqui para o nosso público que não entende do dialeto presbiteriano, é que para você ser pastor presbiteriano, o que acontece é que você vai como candidato de um presbitério e depois você volta, depois do curso de seminário, você volta para o presbitério para ser examinado. E você tem que levar algumas coisas, entre elas uma exegese e uma tese de um ponto que é especificamente tratado na nossa confissão de fé, na confissão de fé de Westminster. E é isso que o reverendo Weber se refere, que o presbitério olhou e falou, não, o reino de Deus não é um ponto, né, da confissão. Então, é uma situação estranha, né, que... e como ele disse, né, lá no começo, os reformadores, os primeiros documentos, eles não trataram de todos os assuntos, né? Eles são documentos compactos, por assim dizer, e a teologia é um negócio em andamento, e é interessante isso, né? Cada geração faz novas descobertas ou redescobertas de determinados pontos da teologia que a geração anterior ou esqueceu, ou negligenciou, ou não eram as ênfases da sua época. Isso é muito importante, é por isso que o papel do trabalho constante da teologia é tão importante, e cada geração refaz esse trabalho, né? Então, eu tenho aqui a minha geração acima aqui, né? E eu tenho a minha geração abaixo aqui, né? E que vai ter trabalho. Eu tenho a minha geração também, elas estão juntas, mas as ênfases não serão as mesmas, né? Eu acrescentaria, Mauro, duas coisas que eu acho que estão dentro
de coisas ainda a serem descobertas, mas tem várias, né? Para quem não sabe, eu dou um curso que é só sobre isso, né? Chama-se Introdução à Teologia Reformada, e a gente vê várias áreas do saber reformado, e algumas delas pouco conhecidas até de quem está supostamente no meio reformado há algum tempo. Mas eu diria que uma delas é um mais profundo conhecimento de teologia bíblica. E eu estou entrando na sua área, eu sei, Mauro é um especialista nisso, mas teologia bíblica tem tanta riqueza e tem um legado reformado tão precioso que eu acho que ainda precisa ser melhor descoberto. Eu vou dar um exemplo de algo que eu acho interessante, um exemplo bem contemporâneo para quem gosta de leitura. Um artigo, na verdade baseado numa palestra, que o Gregory Beale, né, para quem não sabe, o nome dele se escreve Beale, ele é um estudioso do Novo Testamento, ele faz uma análise de como Mateus utiliza uma citação de Oséias 11, aquela famosa citação do Egito tirei meu filho, para falar do que tinha acontecido na vida de Jesus. E em suma, o artigo dele mostrava como existe mais em Oséias do que a gente enxerga e que Mateus estaria apropriando isso. Por que eu uso ele como exemplo? É para dizer que uma das coisas bonitas da hermenêutica reformada é que os apóstolos não estão fazendo o que eles querem com o texto do Antigo. Eles estão ensinando para a gente alguns princípios sobre como a gente deve ler o Antigo. Porque se eles estão fazendo o que eles querem, e vale tudo, contanto que o apóstolo, ele é apóstolo, então ele pode fazer o que ele quiser com o texto do Antigo Testamento, até interpretar fora de contexto, que é o que alguns de nós aprendemos no passado, então o Novo Testamento não ensina nada sobre como ler o Antigo. Mas quando a gente entende essa interconectividade da revelação, então existe muita coisa bonita sobre como o Novo usa o Antigo, que nos ensina como é que a gente deve ler o Antigo Testamento à luz desse todo. Então, esse é um ponto que eu acho que ainda pouca gente sabe fazer. E a gente está por descobrir. Um segundo, e encerro minha fala com isso, é que nós temos uma área no Jumper que lida só com teologia filosófica, a partir de uma perspectiva reformada. E tem muitos pastores que sabem pouco sobre como reformados contribuíram e ainda contribuem com uma percepção filosófica muito preciosa e que eu acho que precisa ser redescoberta. Então são exemplos de áreas que a gente ainda vai ter que estudar mais e disseminar mais através da nossa escola e outros meios. Muito bom, muito bem. Mais algum comentário, chefe, sobre o tema? Não, está na hora de terminar já. Já, né? Eu perdi a noção do tempo, então eu estou aqui Está perdido. 2h04. Não, isso aí é o tempo que está aberto o nosso, Tá bom. nosso Zoom. A gravação aqui é menor um pouco. Muito bem. Mas essa é a nossa última pergunta. Quais orientações vocês dariam para aqueles que estão começando a conhecer a teologia reformada e querem continuar se reformando? Além de vocês virem estudar conosco, e esse é um convite, uma propaganda, né? Eu quero estimular os ouvintes, sejam colegas nossos de pastorado, sejam outros oficiais da igreja, seja homem, seja mulher, leiam. Procurem ler bons livros. Eu acho que alguns colegas nossos podem fazer esse favor de ajudá-los, ver que livros eu devo ler para eu me enfronhar, para eu entender fé reformada. Nós temos algumas lacunas ainda, mas a igreja precisa trabalhar com livros. A nossa igreja é preguiçosa. Quando eu digo nossa igreja, eu não estou me referindo à igreja presbiteriana, estou me referindo à igreja evangélica de modo geral. Coisa mais triste é ver crente não lendo, e a grande maioria não lê. Então, hoje nós temos boas obras, diferentemente do meu tempo e do tempo do Mauro, que era um número tão pequeno de livros. Hoje nós temos muitas coisas em português. E, além disso, você tem a internet. Ali tem coisa boa para danar. Tem porcaria também.
você, à medida que vai se tornando reformado, você aprende a distinguir entre o que deve e o que não deve, entre o que crer e não crer. E dentro dessa mesma linha, Mauro, eu acho que tem ótimos livros, ótimos autores, não é? Eu quero dar um exemplo de uma história. Tem um colega, um amigo nosso, o pai, não sei se teve chance de conhecer, eu creio que sim, mas Mauro e eu conhecemos bem, que quando estava conhecendo a fé reformada, tive o privilégio de conversar com ele e dei a dica de ler Vivendo para a Glória de Deus, do Joel Bick, que é uma introdução à teologia reformada, e livros assim são livros, às vezes, descortinadores, né? Por exemplo, eu me lembro, por recomendação do meu pai, de ler, por exemplo, R.C. Sproul, no começo da minha juventude, e foi muito legal ter um mestre que facilita o ensino para eu aprender quando eu tinha 17, 18, né? Começando a ler livros de teologia e aprendendo essas coisas com riqueza, né? E assim, como esses que eu estou citando, existem muitos outros, inclusive autores brasileiros, que têm livros. Então, ler é um estímulo importante. É claro, além de fazer bons cursos, e a propaganda já foi feita, não vou precisar bater nessa tecla. Ok, lembrando então um pouquinho de literatura, já que você citou R.C. Sproul, né? E eu ia perguntar um livro de introdução, né, à teologia reformada. Então, esse do Joel Bick é um excelente livro. R.C. Sproul, Somos Todos Teólogos, né? Que são breves considerações sobre vários tópicos da teologia e que fazem essa apresentação, essa introdução. Mas o que eu queria dizer aqui agora é que um dos nossos professores, né, professor Solano Portela, já há bons anos, ele escreveu um livrinho chamado, que foi originado numa palestra, 5 pecados que ameaçam os calvinistas. E um deles, e aí muita gente vai colocar isso mesmo aí no comentário, no chat, né? Um deles é a soberba, o orgulho intelectual, que o conhecimento da teologia, a parte das afeições da mente e do coração, podem causar e nos tornar soberbos. Eu costumo dizer que quando o indivíduo ele se torna reformado, ele se informa reformado, e ele se mostra soberbo por causa da teologia, isso significa que ele não entendeu a teologia reformada. Ele pode ter entendido a articulação intelectual dela, mas se existe uma coisa na teologia reformada que é real, eu chamo de a graça humilhante. É a graça de Cristo operando, que faz coisas magníficas, soberbas e tremendas, que faz ele mesmo e que faz por meio do seu povo e que faz por meio de nós, e que no final a gente olha para aquelas coisas que Deus fez e quiçá por meio de nós, por meio do meu chefe, por meio de você, Júnior, por meio da sua geração, e aquilo, ao invés de nos trazer orgulho, nos traz humilhação, por reconhecermos que somos incapazes, infiéis, inconsistentes nessas coisas todas, e que no final das contas foi a graça que fez. Eu acho que essa é uma das mais belas coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Então, você que é um reformado novo, que conheceu agora a fé reformada, a minha oração por você é que você seja, por essa teologia, por causa da verdade da obra de Cristo, por causa da soberania de Deus, por causa dos atributos desse Deus tremendo e belo, que você seja profundamente humilhado. Essa é uma das características que nós vamos enxergar como fruto e resultado para quem quer continuar se reformando. E essa, então, é, sim, a minha oração por você que nos ouve nessa noite e que está começando a conhecer a teologia reformada. Fica aí o nosso pedido final, mais uma vez.
não deixe de se inscrever no canal, não deixe de clicar no sininho, deixa seu comentário, dá o like no vídeo. Isso é importante porque essa mensagem que você ouviu aqui nessa noite vai ser colocada, ser transmitida para mais pessoas. Se você quer conhecer mais sobre teologia reformada, participa do nosso processo seletivo, vai lá no nosso site e conheça aí os nossos cursos e o que a gente faz. Colegas, deem aí o seu boa noite para a nossa audiência, por favor. O que eu poderia dizer agora é: cresça no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque se você crescer no conhecimento dele, certamente você terá crescido na fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, a palavra de Deus. Seja bom conhecedor dela. E usando a mesma linguagem apostólica, embora possa parecer estranho, velho, como eu, um ósculo santo para todos vocês. Deus os abençoe e os guarde em seu amor. Amém. Amém. Boa noite a todos e obrigado pelo privilégio, Mauro, de podermos falar sobre essa fé que nos encanta e, como você mostrou de maneira muito bela na sua fala final, nos move à devoção, né? Aquilo que os puritanos chamavam de humilhação evangélica. É o evangelho nos humilhando. Como isso é gostoso para a nossa devoção. Então, boa Amém. Noite a todos. Amém. Boa noite a todos e muito obrigado. Até a próxima live. Quarta-feira tem devocional. Assista a nossa devocional aqui às 9 horas da manhã. Muito boa noite. Ok, colegas, encerrando a gravação, eu vou tirar esses pedacinhos aí, e aí eu vou descobrir